Oi, eu André, e é um minutinho da sua atenção, porque o vídeo hoje vai demorar um pouquinho mais porque é Dia dos Namorados. Eu não ia fazer um vídeo porque eu tô sem barba e tô me sentindo com a cara de cu, mas eu vou fazer ácido semana que vem, então eu tenho que envelhecer com alguma dignidade, né, minha gente? Então eu tenho que fazer alguma coisinha pra pele ficar legal e também porque talvez também eu queira casar e eu não sei. O mercado é difícil ultimamente, tá tudo, ninguém mais quer saber de relacionamento, a coisa está difícil, as pessoas têm uma ideia muito idealizada do que é realmente ter um relacionamento e uma grande crise de individualismo. Ontem eu postei no meu Facebook um postzinho, aquelas imagenzinho com dizer, né, aqueles dizer bonito, né, aquelas frases de Facebook, colocando que sim, a única coisa que você não precisa de um relacionamento perfeito, você precisa de alguém que aguente as suas esquisitices e que respeite e ame você, é só isso. O relacionamento perfeito não dá. E teve um monte de gente que comentou, teve um que disse que assim que não queria relacionamento mesmo, que não precisa de relacionamento, outro disse que todo mundo assexuado hoje em dia, ninguém mais quer nada de relacionamento com o outro. Teve um monte de opiniões assim legais e é bom pra gente entender como é que está funcionando a coisa hoje em dia. Bem, um grande problema que se tem atualmente com a questão de relacionamentos é a questão da crise do individualismo. As pessoas estão muito individualistas, né? Pensa comigo um pouquinho, vamos ver se dá para acompanhar aí, né? Vou começar lá com a minha avó, lá por 1930, mais ou menos, que foi quando ela casou. Minha avó tinha 27 anos quando casou. Me dava muito bem com ela, então ela sempre me contava, e ela era muito bem-humorada, assim, meio como eu, assim, falava bastante. E ela disse assim, ó, eu tava com 27 anos, eu não tinha com quem casar. Eu casei com o primeiro que apareceu. O primeiro que apareceu era o meu avô, que era um cara muito bonitão, assim, mas ele já era casado, ele era separado da mulher. Então, se hoje em dia é um problema, imagina casar com um homem separado, imagina em 1930. Então a minha avó disse assim, se eu não casasse com ele, eu ia ficar solteirona. Se eu ficasse solteirona, eu não ia nem ter casa. Eu ia viver na casa de um do outro, que nem uma mobília assim que vai passando da casa de um para o outro, mas você não ia ter nada. Essa era a realidade das mulheres em 1930 e que não foi até muito longe. Tá? Então, antigamente as pessoas casavam porque elas precisavam casar. Tá? Depois tem lá por 1950, 60, 70, as pessoas casavam porque elas achavam que iam fazer uma linda família. Tá? Então é a geração mais da minha mãe, assim, que casou em 1960. E hoje em dia a gente não precisa casar. Isso é impactante. Porque quais eram os grandes benefícios de se casar para minha mãe e para minha avó? Para minha avó, ela precisava existir enquanto ser social. Se ela fosse solteira, ela nem existiria. Tal era a condição do papel da mulher na época. Ela seria como uma coisa perdida que é para casa de um, para casa do outro. A tia solteirona. Então ela casou. E para minha mãe já foi assim uma coisa mais idealizada, aquele romantismo, né, dos anos 60, 70, fazendo, né? E no meio de tudo isso tem uma grande enrolação. Lá pelos anos 90 vem uma mudança muito grande. Foi a minha época da minha adolescência, né? Eu acho que o retrato para mim dos anos 90 é o David Bowie com aquele cabelo dele que era arrepiadinho em cima e lisinho atrás, que depois o Chitãozinho e Chororó fizeram esse mesmo cabelinho no Brasil. E inclusive eu tive esse cabelinho, você me imagina eu com o cabelinho escovado aqui e lisinho atrás. Eu tive, esse era o diabo na cruz. Né? Então, mas era uma coisa meio de vir arrebentar com todos os paradigmas, né? Arrebentar com todas as histórias. E hoje em dia, eu acho que o que fala hoje em dia muito é a imagem da catuaba. Não sei se todo mundo viu, né? Mas realmente fala, tá todo mundo segurando na catuaba para arrumar força para continuar vivendo, porque a gente está muito perdido, muito confuso e querendo uma referência, mas as referências não se encontram, querendo encontrar diálogos, mas esses diálogos não saem, né? Então, se tem uma ideia ainda idealizada, brilhante e bonita, como se um casamento fosse uma coisa, a solução dos problemas, a cura de si mesmo, a cura do outro.
E isso não existe mais, porque é doloroso dizer para você, não existe, não adianta rezar nem para Santo Antônio, nem para São Judas Tadeus, nem para São Jorge, não adianta rezar, né? O casamento deixou de ser uma instituição que vai garantir a felicidade eterna para você. Nada, a condição de existir, que existia para minha avó, que era muito necessária, você já tem ela. Todos nós hoje podemos existir. Claro que se a gente entrar num outro processo um pouquinho mais fascista vai ser difícil, né? Mas a gente tem essa condição de existir. A gente já perdeu um tanto da idealização romântica, um pouco, muito pouco, mas ainda se perdeu já dos anos 60, 70, de construir uma família feliz, né? A gente sabe que as famílias têm problemas, né? Sexo não é mais você não precisa mais casar para ter sexo. Sexo você nem precisa pagar mais uma prostituta para ter sexo. Nem um garoto programa, nem uma garota programa, nem uma puta para fazer sexo. Sexo está de graça. Tem alguns filósofos que falam isso. O sexo não é mais importante, né? Porque o sexo você arruma fácil. Então o que segura um relacionamento? O que faz realmente você... Se você não tem necessidade do outro, você não precisa do outro para você existir, você não tem mais uma idealização romântica, você não precisa mais de uma pessoa abençoada para você casar, para você ter sexo, né? Então, o que segura um relacionamento hoje em dia? O que segura um relacionamento hoje em dia é você encontrar uma pessoa que você tem prazer de estar. Porque, infelizmente, pode mudar, os anos mudam, as décadas mudam, mas o que não muda é a nossa necessidade do outro. O ser humano é um ser sociável. Os cachorros são sociáveis, os gatos são sociáveis, os mamíferos são sociáveis. Acho que são poucos os mamíferos que vivem isolados. Nós somos gregários. Nós gostamos de estar junto com as pessoas. Então, a gente precisa do outro. É um precisar diferente do precisar lá da minha avó, de 1930, que precisa de um homem para existir enquanto pessoa. É diferente da minha mãe, que precisava de um homem para construir aquela família feliz margarina dos anos 70. Você precisa de um outro hoje em dia com o qual você seja feliz, você esteja à vontade de estar com ele. Você precisa dele, a gente precisa de amor, a gente precisa do amor. A gente tem que entender que para esse amor entrar na nossa vida, eu vou ter que abrir espaço para ele. Eu vou ter que abrir mão de alguma mania, eu vou ter que abrir mão de alguma ideia preconcebida, eu vou ter que abrir mão dos meus fantasmas, que eu gosto. Fantasma de estimação, as pessoas têm fantasma de estimação. A gente tem que abrir espaço para as pessoas, a gente precisa um do outro. Então, se você, assim como eu, está querendo aí fazer, dar uma repaginada ali para, quem sabe, fazer um projeto de verão, assim, tá na hora, mês de junho, começar projeto de verão, bumbum na nuca, essas coisas assim, que tá bonitão, para arrumar um namorado, né? Comece também a pensar em arrumar não só o corpo, não só a cara, mas aqui dentro da cabeça, gente. A gente tem que abrir espaço para alguém dentro da nossa cabeça. Não só no nosso coração, porque o nosso coração, o coração da maior parte de nós, está bem sedento. Está bem cheio de vontade de arrumar um namoradinho e namoradinha. Mas será que tem espaço para um namorado entrar aqui dentro da cabeça da gente? Será que a gente consegue abrir um espacinho aqui para alguém entrar? Essa é a pergunta. Se quiser conversar mais comigo, me chama, contato@andrecumer.com.br. Dá uma olhada no site, curte e compartilha o vídeo. Tem muita coisa pra gente conversar, faz perguntas, isso aí, tô aqui bem à disposição de vocês e louco de feliz e animado com esses vídeos, apesar da minha cara de cu sem barba. Um abração.